Vamos fazer um exercício rápido. Imagina só por um momento. A gente está no final da vida, olhando para trás, ao rever toda a trajetória, o que traria aquele sentimento genuíno de orgulho? Não tipo as vitórias que renderam aplausos, mas aquilo que, no silêncio, faria a gente pensar, valeu a pena. Eu sei que a pergunta é intensa, mas ela não é sobre o fim, é sobre o agora. É uma ferramenta de clareza. E essa é justamente a proposta do material que a gente tem em mãos hoje, um exercício de reflexão de Ronald Heifetz. A nossa missão aqui é mergulhar fundo na diferença entre duas palavras que a gente usa quase como sinônimos, mas que apontam para direções bem opostas, ambições e aspirações. Exatamente. E essa distinção que parece só um detalhe, sabe? Semântico, né? Isso, semântico. Na verdade, pode redefinir completamente a nossa bússola interna. Ela força a gente a questionar como medimos o sucesso e o significado não só na vida pessoal, mas principalmente para quem exerce algum tipo de liderança. A nossa análise hoje vai ser sobre como essas duas forças, que muitas vezes estão em conflito dentro da gente, acabam moldando nossas ações, às vezes sem a gente nem perceber. Então vamos começar a desembrulhar isso. A proposta do Heifetz é visual, quase como se a gente estivesse desenhando, né? Criar duas colunas mentais. A primeira é a da ambição. Nela, a gente deveria listar tudo aquilo que nos orgulharíamos de ter conquistado. Para nós, a fonte dá exemplos bem diretos, coisas que todo mundo reconhece, tipo fama, poder, reconhecimento profissional, riqueza, até amor. Uhum. São elementos que a gente deseja obter, acumular, trazer para a nossa vida. E a própria história da palavra ambição já é uma aula sobre a natureza dela. A fonte destaca que a origem é fascinante, diz tudo. Sim, eu li essa parte e achei impressionante. A fonte fala que a palavra tem uma raiz lá no Império Romano, não é? Alguma coisa com políticos. Exatamente. A palavra vem do latim ambulare, que significa andar por aí. Era o termo usado para descrever o que um candidato político fazia. Ele caminhava pelas ruas de Roma, apertando mãos, discursando, basicamente coletando votos e apoio. Uau! A imagem é muito poderosa. É um movimento de ir ao mundo para acumular algo para si. É sobre obter validação, recursos, status. É um movimento de fora para dentro. Essa imagem do político romano é muito forte porque ela continua atualíssima. Totalmente. Hoje, as ruas de Roma podem ser o escritório, uma rede social, uma conferência, né? O mecanismo é o mesmo. A performance pública para obter um ganho pessoal, seja uma promoção, mais seguidores ou um contrato. É a busca por esses votos de validação. Perfeito. A essência da ambição é essa busca externa. Ela é alimentada pelo que os outros pensam, pelo que o mercado valoriza, pelo que a sociedade define como sucesso. É o que a gente puxa do mundo para o nosso círculo. É uma força centrada no eu, no acúmulo. E como a gente vai ver, não tem nada de errado com isso, mas é fundamental entender a natureza dela. Certo. Então, se essa é a imagem da ambição, esse ato de coletar, de puxar para si, qual seria a imagem oposta? A fonte nos dá essa contrapartida na segunda coluna, a das aspirações. E aqui a pergunta muda de eixo. Não é mais o que eu conquistei, mas o que eu doei. E mais uma vez, a etimologia é a nossa guia. Aspiração tem a mesma raiz de palavras como inspirar, espírito e, o mais fundamental de todos, sopro. A fonte nos lembra da conexão física, vital que essa palavra carrega. Pensa no ato de respirar. A gente inspira, puxando o ar para dentro para nos dar vida. Certo. E a gente expira, soltando o ar. Aspirar, nesse contexto, tem a ver com esse segundo movimento. É como soprar vida em alguma coisa. É oferecer algo de si para o mundo. É uma inversão completa de fluxo. Se a ambição é puxar para dentro, a aspiração é entregar ao mundo. É o nosso impacto, a nossa contribuição, o que a gente deixa para além de nós mesmos. Não é sobre o cargo que a gente teve, mas sobre as pessoas que a gente ajudou a desenvolver enquanto estava naquele cargo. Exato. Não é sobre o dinheiro que acumulamos, mas sobre o que esse dinheiro permitiu construir, transformar. Exato. É o que flui de dentro para fora. A fonte
conecta isso diretamente a uma vida com significado, uma vida que foi grandiosa. E é importante frisar que grandiosa aqui não tem a ver com fama ou escala, né? Certo. Uma vida pode ser grandiosa no impacto que teve sobre uma única pessoa, uma comunidade, uma ideia. É a diferença entre construir um currículo e construir um legado. O currículo lista suas ambições realizadas. O legado é o rastro das suas aspirações em ação. Tudo isso é muito bonito na teoria, e a distinção fica bem clara com essas imagens. Mas no calor da batalha, no dia a dia de um escritório, de um projeto, como essa reflexão realmente nos ajuda? Por que separar essas duas colunas é uma ferramenta tão útil assim? A utilidade prática é imensa, porque essa reflexão funciona como o que a fonte chama de uma âncora. Pensa num navio no meio de uma correnteza forte. Sem uma âncora, ele é levado, certo? Essa âncora de clareza sobre as nossas aspirações nos ajuda a disciplinar o que o texto descreve como a urgência imediata. Ela nos firma, nos dá perspectiva, quando as pressões do momento ameaçam tirar a gente do curso. Essa ideia de urgência imediata ressoa muito. É aquela coceira para mostrar serviço, para ser visto como a pessoa que resolve, né? Aquele impulso de levantar a mão na reunião antes mesmo de ter a solução completa, só para marcar território. Esse tipo de miopia que a fonte está descrevendo. É exatamente essa miopia. A fonte detalha esses impulsos e eles são muito reconhecíveis. É a necessidade de reconhecimento instantâneo. É a vontade de ser a pessoa em destaque em todas as situações. É a pressa em ganhar autoridade a qualquer custo. É o desejo de ser validado agora, no curto prazo. Mesmo que isso comprometa ao longo prazo. Exatamente. É a ambição no seu estado mais bruto e impaciente. E imagino que, para quem está numa posição de liderança, essa urgência seja um campo minado. A fonte conecta isso diretamente a um risco, certo? Quando essas ambições não são ancoradas pelas aspirações, elas podem sabotar os objetivos maiores que a própria pessoa diz querer alcançar. Sim, e a fonte é muito específica sobre as consequências negativas. A primeira e talvez a mais comum é a impaciência. Vamos criar um cenário. Imagina uma líder de projeto que tem a ambição de ser promovida diretora no fim do ano. A aspiração dela, o que ela diria em público, é entregar um produto inovador que ajude nossos clientes. Mas a ambição pelo cargo está gritando mais alto. Sei. De repente, ela descobre que um concorrente vai lançar algo parecido. A urgência imediata a faz pressionar a equipe para cortar a fase de testes só para chegar ao mercado um mês antes. O que aconteceu aqui? A ambição dela pelo reconhecimento rápido sabotou diretamente a aspiração de construir um produto excelente. E essa impaciência cega, a busca pelo holofote imediato, faz a pessoa esquecer que certas coisas, confiança da equipe, qualidade do produto, simplesmente precisam de tempo para amadurecer. Não dá para acelerar tudo. Exatamente. Uma segunda consequência que é prima da impaciência é a incapacidade de ficar em silêncio e ouvir. A necessidade de provar o seu valor a todo momento faz com que o líder sinta que precisa ter todas as respostas. Pensa numa sessão de brainstorm. Um membro mais júnior da equipe começa a apresentar uma ideia ainda meio crua, sabe? Hesitante. O líder, movido pela ambição de ser visto como gênio estratégico, o interrompe no meio para apresentar a própria visão, que parece mais polida. Ah, claro. Ele talvez nem tenha feito por mal, mas, na prática, a sua ambição de ser o mais inteligente na sala acabou de matar uma ideia que poderia ter se tornado brilhante. E no processo, ele provavelmente desmotivou a pessoa júnior de tentar de novo no futuro. O dano é duplo. Isso me leva ao terceiro ponto que a fonte menciona, que talvez seja o mais difícil de admitir para nós mesmos. Sem dúvida. É a dificuldade em permitir que outra pessoa leve o crédito. A aspiração de um bom líder deveria ser o sucesso da equipe e do projeto. Mas se a ambição pessoal por status não estiver ancorada, surge um conflito. Às vezes, para o bem da causa, a melhor estratégia é colocar outra pessoa sob os holofotes, deixar que ela apresente o projeto para a diretoria. Certo, que ela seja o rosto da vitória. Isso pode fortalecer a equipe, motivar um talento promissor,
mas a ambição descontrolada torna isso quase impossível. O ego entra no caminho. Isso se manifesta de forma sutis, não é? Não é que o líder diga, não quero que você brilhe. Pode ser na hora de escrever um e-mail de resumo para os executivos, e ele usa o pronome eu em vez de nós em momentos-chave. Perfeito. Ou numa apresentação, ele agradece a equipe no final, mas toda a narrativa o coloca como o herói que conduziu o time. A aspiração era o sucesso do projeto, mas a ambição pelo reconhecimento pessoal distorceu a história. É precisamente aí que a âncora das aspirações faz toda a diferença. A fonte conclui que quando as aspirações guiam as nossas ações, o foco muda radicalmente. A pergunta na nossa cabeça deixa de ser como eu posso brilhar aqui e passa a ser o que é preciso fazer para que isto funcione. O quem perde importância. Exato. O mais importante não é mais quem recebe os aplausos. O mais importante é que o projeto tenha sucesso, que o cliente fique satisfeito, que a equipe cresça. O sucesso coletivo se torna mais gratificante do que o sucesso pessoal. A contribuição supera a conquista. A imagem que ficou para mim é a desse político romano coletando votos para si, em contraste com a ideia de soprar vida em algo. Acho que essa dualidade resume bem o que a gente discutiu. De um lado, as ambições, o que a gente conquista do mundo para nós, focadas no eu. Externas. Do outro, as aspirações, o que a gente oferece ao mundo, focadas no todo, um movimento de dentro para fora. E é fundamental reforçar um ponto para que não haja mal-entendidos. A fonte não demoniza a ambição. A ambição não é a vilã da história. Ela é uma força motriz poderosa e necessária. É a ambição que nos faz querer aprender mais, superar desafios, construir coisas. O problema não é ter ambição. O problema é quando só existe ambição, quando ela opera no vácuo. Exatamente. O perigo surge da falta de equilíbrio. O risco é quando a urgência de conquistar algo para si, o próximo cargo, o bônus, o reconhecimento, sabota o objetivo maior. A reflexão proposta por Heifetz, esse exercício de olhar para o fim da vida, é o que nos ancora, é o que calibra essas duas forças, garantindo que nossas ambições sirvam às nossas aspirações e não o contrário. A ambição deve ser o combustível, mas a aspiração tem que ser o volante. A proposta original é poderosa porque nos dá uma perspectiva de longo prazo, né? A vida inteira. Mas e se a gente aplicasse essa mesma lógica a horizontes um pouco mais curtos? Mais práticos. Pensa nisso. Antes de começar um novo projeto importante no trabalho, antes de aceitar uma nova oferta de emprego. E se, antes de dar o sim, a gente fizesse uma pausa para criar, literalmente, essas duas listas num papel? Na primeira coluna, as ambições. O que eu espero obter com isso? Maior salário? Um cargo melhor? Mais visibilidade? E na segunda, as aspirações. O que eu espero contribuir através disso? Como esse projeto vai ajudar o cliente? Como essa função me permitirá criar um ambiente melhor? Ter essa clareza desde o início. Como isso poderia mudar as nossas decisões e, mais importante, a forma como a gente se comporta depois que a decisão é tomada.